Capítulo 2. Reencarnação dos espíritos. 1. Objetivo da reencarnação. 2. Da alma. 3. Materialismo. Objetivo da reencarnação. 132. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da reencarnação. Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento e nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Da alma. 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. 135. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Existe o laço que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria, e reciprocamente a matéria atua sobre o espírito. O homem é formado assim, de três partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como num fruto, o germe, o perisperma e a casca. 136. A alma é independente do princípio vital. O corpo não é senão um envoltório, repetimos-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma. Sim, todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne sem inteligência, tudo o que desejardes, menos um homem. 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. O Livro dos Médiuns, capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material?
É uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. 139. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida, e, nesta significação, é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que, depois da morte, retorna à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a esse ser que nós, igualmente, chamamos alma, e é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo, assim, a cada uma das funções do corpo. Isso depende, ainda, do sentido que se dê à palavra alma. Entendida como fluido vital, é razoável. Porém, se entende a alma como espírito encarnado, é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas esta explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? A alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro, ou como um som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chamas perispírito, outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios como o germe em um núcleo, já o dissemos. 142. Quer dizer desta outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? O espírito é um só e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. 143. Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira. Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente. Precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. 144. Que se deve entender por alma do mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros.
A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais, e que de certa maneira são os prepostos de Deus com relação à terra. 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna, prepararam os caminhos, mas eram homens, e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos faz compreender. 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como o centro da vitalidade, confundem-na com um fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. 148. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. É necessário concluir que eles são perigosos. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que o demonstram, e os espíritos fortes são, frequentemente, mais fanfarrões que corajosos. No mais das vezes, são materialistas por não terem nada com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão apressadamente. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos senão a ação da matéria a que atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos que viram se apagar, frequentemente pela ruptura de um fio, e não viram nada mais que esse fio. Pesquisaram se restava alguma coisa, e como não encontraram mais que a matéria, que se tornara inerte, e não viram a alma escapar-se, não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e, assim, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fora, porque então o bem e o mal não teriam finalidade. O homem teria razão em pensar só em si mesmo e em colocar acima de tudo a satisfação dos seus prazeres materiais. Os laços sociais se quebrariam e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser gerais. Pode-se dizer que são muito circunscritas e não constituem mais que opiniões individuais, pois, em parte alguma, ainda se constituíram em doutrina. Uma sociedade apoiada sobre essas bases carregaria em si o germe da sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem, instintivamente, a convicção de que tudo para ele não se acaba com a vida. Tem horror ao nada e obstina-se inutilmente contra a ideia do futuro, quando chega o momento supremo, e são poucos os que não perguntam o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para não mais retornar tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem pavor, abrir-se diante de si o abismo imenso do nada,
onde virão se dissipar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e se dizer: o que? Depois de mim nada, nada mais que o vazio, tudo acabado para sempre. Ainda alguns dias, e minha lembrança terá se apagado da memória daqueles que me sobreviveram, e bem cedo não restará nenhum traço de minha passagem sobre a terra. O bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem eu servi, e nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva que aquela do meu corpo roído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de apavorante, de glacial. A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão confirma, mas esta existência futura, vaga e indefinida, não tem nada que satisfaça o nosso amor positivo, sendo para muitos a origem da dor. Temos uma alma, mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer. É um ser limitado ou indefinido. Alguns dizem que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo isto, o que aprendemos? Que nos importa ter uma alma, se depois da morte ela se confunde na imensidade, como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não é para nós como o nada. Diz-se que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não tem proporções definidas, e para nós representa nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes segundo o bem ou o mal que houvemos feito. Mas em que consiste essa felicidade que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna sem outra finalidade que cantar louvores ao Criador. As chamas do inferno são uma realidade ou um símbolo. A própria igreja o entende como um símbolo, mas quais são esses sofrimentos? Onde está o lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz, o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Diz-se que ninguém voltou para nos prestar contas. É um erro, e a missão do Espiritismo é precisamente de nos esclarecer sobre esse futuro, de nos fazer, até certo ponto, atingi-lo com o dedo e com o olhar, não mais pela razão, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um entende a sua vontade, que os poetas embelezam suas ficções ou semeiam imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que se nos apresenta, pois que são os próprios seres do outro mundo que vêm nos descrever sua situação, dizer-nos o que foram, que nos permitem assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida e, por esse meio, mostrando-nos o destino inevitável que nos está reservado, segundo os nossos méritos e os nossos deméritos. Há nisto algo de antirreligioso? Bem ao contrário, uma vez que os incrédulos aí encontram a fé e os indecisos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Uma vez que é assim, é porque Deus o permite, e Ele o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro. Capítulo 3. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. 1. A alma depois da morte. Sua individualidade. Vida eterna. 2. Separação da alma e do corpo. Perturbação espírita. A alma depois da morte. 149. Em que se torna a alma no instante da morte. Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. 150. A alma depois da morte conserva a sua individualidade. Sim, não a perde jamais.
Que seria ela se não a conservasse? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo. Nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. 151. Que pensar da opinião que, após a morte, a alma retorna ao todo universal. O conjunto dos espíritos não forma um todo, não é todo o mundo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia, e todavia tens sempre a tua individualidade. 152. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal estão errados se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela aí perde a sua individualidade. Eles estão certos se entendem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos do qual cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas estivessem confundidas na massa, não teriam senão as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Elas não teriam nem inteligência, nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas acusam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesma das individualidades. Se não houvesse, após a morte, senão isto que chamam o grande todo, absorvendo todas as individualidades, este todo seria uniforme e, desta maneira, todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas, uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser constatados. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente e, de certo modo, material. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros que, atingindo o grau de perfeição, não têm mais provas a suportar? É antes a felicidade eterna, mas isso é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Separação da alma e do corpo. 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa. Não, o corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Na morte natural que chega por esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca.
Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte. Não, a alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns ele é muito rápido e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura, algumas vezes, dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo e, quando chega a morte, ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica. Algumas vezes na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e entretanto lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita da alma. 157. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar. Frequentemente a alma sente-se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se por antecipação da situação de espírito. 158. O exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e, finalmente, de nossa nova existência. Uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento se envergonhará de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele. Sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Frequentemente eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra.
vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados, e os vai visitar. 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. Geralmente é assim, mas em todos os casos o instante que os separa é muito curto. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo. Frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas muitas vezes também a expectativa da morte lhe faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, que são de breve duração e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes, e o desligamento completo é mais lento. Perturbação espírita. 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma. Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. 164. Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e durante o mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Não, isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que desde sua vida terrena se identificaram com o seu estado futuro, porque, então, compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende por que está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito e, só então, o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto.
Sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver com um corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro e, quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se então o singular espetáculo de um espírito assistindo aos próprios funerais, como se fora um estranho, e deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa apenas com aqueles que lhe interessam. Capítulo 4. Pluralidade das existências. 1. Da reencarnação. 2. Justiça da reencarnação. 3. Encarnação nos diferentes mundos. 4. Transmigração progressiva. 5. Destino das crianças depois da morte. 6. Sexo nos espíritos. 7. Parentesco, filiação. 8. Semelhanças físicas e morais. 9. Ideias inatas. Da reencarnação. 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se, suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência, é por sua transformação como espírito. Depurando-se, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. A alma passa, pois, por várias existências corporais. Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um estômago, ou então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender. É evidente. 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos. Não, aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado é um espírito puro. Justiça da reencarnação. 171. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos. Não são todos os homens filhos de Deus.
Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas, em sua justiça, lhes faculta realizar, em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior, a única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica essa doutrina e os espíritos nola ensinam. O homem, consciente da sua inferioridade, tem, na doutrina da reencarnação, uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar toda a eternidade estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o desertará para sempre do bem e que ele poderá superá-la por meio de novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim do seu caminho, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Encarnação nos diferentes mundos. 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra. Não todas, mas nos diferentes mundos a que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro, ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo. Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra. Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos. Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. 174. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade. Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. 175. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso se progride, aí como em outro mundo. Não seria melhor permanecer com o espírito? Não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é avançar para Deus. 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar nestes sem jamais terem passado. Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num pode se fazer noutro. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez. Há muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra. Nenhuma utilidade teria isso. 177. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo. Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como se explica nesse caso a pluralidade de suas existências sobre um mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 178.
Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram. Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso, e nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Isso não pode ocorrer por expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram um mesmo grau de perfeição. Não, é como ocorre sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui. Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso. Sem dúvida, eles têm corpos porque precisam que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. 182. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos. Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, não rastejam mais penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se devorarem para se nutrir. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distantes, percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do o que vemos apenas pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não motivam, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos, e isto é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. É esse um auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. 183. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância. A infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém não é em toda parte assim precária como de vós. 184. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar. Nem sempre, mas pode pedir, e se tiver méritos pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. Seu espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar. O grau de sua elevação. 185. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas, perpetuamente. Não, os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante.
tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se tornarem bons. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras mais atrasadas. 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. Sim, e esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros. Essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos. Não, ela é mais ou menos etérea, passando de um mundo para outro. O espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Transmigração progressiva. 189. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades. Não, porque o espírito como o homem tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. 191. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância. Infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento. De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para alcançar, por uma sucessão de períodos, a idade adulta, que é a da perfeição, com a diferença de que não conhece o tempo e a decrepitude, como na vida corporal, que essa vida e começo não terá fim, que é preciso um tempo imenso, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e seu progresso se realiza não sobre uma só esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe assim de uma série de existências corporais, sendo cada uma, para ele, uma oportunidade de progresso, da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiências e de instrução. Todavia, da mesma forma que na vida do homem existem dias que não produzem fruto, na vida do espírito há existências corporais sem nenhum resultado, porque ele não as soube aproveitar. 192. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários. Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma também, o doente passa pelo estado de convalescença, antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade, e se ele não progride senão num sentido, é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala.
Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. 193. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual. Como posição social, sim, como espírito, não. 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso. Não, visto que ela não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem. Sim, se arrependeu, e isso então é uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode, mais tarde, animar o mais modesto artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens frequentemente estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus, carpinteiro. 195. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de poderão sempre corrigir-se mais tarde. Aquele que pensa assim não crê em nada, e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como dizes, mas uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculo errado, e é então que trará um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que na Terra existem homens uns mais adiantados do que outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos penosa. Esta ideia o desviará mais depressa do caminho do mal, que é a ideia do fogo eterno, no qual não acredita. 196. Os espíritos não podendo melhorar-se, senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho obturador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição. Sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tu, teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. No suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para ser purificado. As matérias estranhas são como o perispírito que se demora e mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Destino das crianças depois da morte. 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto. Algumas vezes muito mais,
porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai. Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? 198. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito o mal. Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. 199. Porque a vida, frequentemente, é interrompida na infância. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna, e por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos sem exceção e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência. Algumas no há que parecem trazer no berço a astúcia, a felonia, a perfídia, o instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem. A lei civil as absolve de suas ações porque, diz ela, não agem com discernimento, e tem razão porque, com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e então sofrem as consequências, não por seus atos de crianças, mas por aqueles de suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma para todos e a justiça de Deus alcança todo mundo. Sexos nos espíritos. 200. Os espíritos têm sexos. Não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem, em nova existência pode animar o de uma mulher, e vice-versa. Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, não saberia senão o que sabem os homens. Parentesco, filiação. 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma, ou se limitam a dar-lhes a vida animal a que uma nova alma, mais tarde, vem adicionar à vida moral. A vida animal somente, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes, e vice-versa.
204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual. Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que, entre os vizinhos ou entre os servidores, pode-se encontrar o espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição e fortuna. Alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro, se gabaria de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula. Seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhes ser agradável, mas até útil. Semelhanças físicas e morais. 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral. Não, uma vez que tem alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. De onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o filho depois do nascimento. Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. 209. Porque de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa. Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho. Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe concede. 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. 212. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas. Sim,
mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre estes últimos. Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. 214. Que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Lendas, para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram-no presente antes do nascimento. Geralmente, não levais em conta as figuras poéticas. 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem, um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores. Sim, isso pode acontecer, mas em se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão diferentes e terias dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma a outra, certas analogias, modificadas, todavia, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. 217. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores. O novo corpo nenhuma relação tem com o antigo, que está destruído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Sem dúvida, o corpo não é mais que matéria, mas, malgrado isso, ele é modelado pela capacidade do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto. E é com fundamento que se designam os olhos como espelho da alma. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, misterioso e humano, tem alguma coisa que agrada. Ao passo que existem rostos muito belos que nada fazem sentir e pelos quais se tem mesmo repulsa. Poderias crer que só os corpos bem feitos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos, embora encontre todos os dias homens de bem sob aparências disformes. Sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores pode, pois, dar o que se chama um ar de família. O corpo que reveste a alma, numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que pode ele ter tido uma procedência muito diferente. Seria absurdo admitir-se uma sucessão de existências com uma semelhança física, que não é senão fortuita. Entretanto, as qualidades do espírito modificam, muitas vezes, os órgãos que servem à sua manifestação, imprimem sobre o rosto, e mesmo ao conjunto de maneiras, um cunho especial. É assim que, sob um envoltório mais humilde, podem se encontrar expressões de grandeza e de dignidade. Enquanto que sob o vestuário de um grande senhor, vêem-se às vezes as expressões da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas saídas das posições mais obscuras adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram seu ambiente, ao passo que outras, malgrado o seu berço e a sua educação, estão sempre deslocadas nesse meio. Como explicar esse fato, senão como um reflexo do que foi o espírito? Ideias inatas. 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores. Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera. Não, os
Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas. Nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes, e no intervalo, o espírito pode ter progredido. 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos como as línguas, o cálculo, etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. 220. Em mudando de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes. Sim, se conspurcou essa inteligência, ou se fez dela um mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde. 221. É a uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso encontramo-la por toda parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância mistura com a superstição. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, pois foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose, pois o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes, porque meio chegou até ele, pela revelação ou pela intuição. Não sabemos, porém, qualquer que seja, uma ideia não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina seria, pois, antes uma prova que uma objeção. Todavia, como se sabe igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação esta grande diferença que os espíritos rejeitam de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Os espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renovam, pois, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na apenas sob um ponto de vista mais racional, mais conforme com as leis expressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador.
despojada dos acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi somente neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países e depois se multiplicaram consideravelmente. Seria o caso de examinarmos aqui porque todos os espíritos não parecem de acordo com isto faremos mais tarde. Examinemos o assunto sob um outro ponto de vista e, abstração feita de toda a intervenção dos espíritos, deixemo-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria não foi ensinada por eles, e mesmo que ela não foi jamais por eles cogitada, coloquemo-nos momentaneamente em um terreno neutro, admitindo um mesmo grau de probabilidade para uma e outra hipótese, a saber, a da pluralidade e da unidade das existências corpóreas, e vejamos para qual delas nos guiará a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação por motivos apenas da sua conveniência, dizendo acharem bastante uma só existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Reconhecemos que o simples pensamento de que tenham de reaparecer sobre a terra as faz pularem de furor. Temos só uma coisa a lhes perguntar: é se pensam que Deus pediu seus e consultou seu gosto para regular o universo. Ora, de duas coisas, uma, ou a reencarnação existe, ou não existe. Se existe, embora os contrarie, será preciso suportá-la sem que Deus tenha que lhes pedir permissão para ir. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri demais hoje e não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua irritação, ela não o ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se eles devem tornar a viver corporalmente, eles viverão, eles se reencarnarão, protestarão inutilmente como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado que não quer ir para a prisão, pois é necessário que passem por ela. Semelhantes objeções são muito pueris para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, para os tranquilizar, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como imaginam, e se a tivessem estudado a fundo não ficariam tão assustados. Saberiam que as condições dessa nova existência dependem deles. Ela será feliz ou infeliz segundo o que tiverem feito neste mundo, e podem, a partir desta vida, se elevarem tão alto que não temerão mais a queda no lodaço. Supomos que falamos a pessoas que creem em um futuro qualquer depois da morte, e não aqueles que tomam o nada por perspectiva, ou que pretendem afogar sua alma no todo universal, sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser o mesmo. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis sem dúvida que ele seja o mesmo para todos, pois, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo à custa de outros, uma vez que não teria consequência. Credes que este futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que fizermos durante a vida? Tendes, pois, o desejo de que seja tão feliz quanto possível, uma vez que deve sê-lo pela eternidade. Teríeis, por acaso, a pretensão de serdes um dos homens mais perfeitos que existiram sobre a terra e de ter, assim, o direito de alcançar sem dificuldade a felicidade suprema dos eleitos? Não. Admitis que há homens que valem mais que vós e que têm direito a uma melhor situação, sem que com isso estejais entre os condenados. Muito bem. Colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária que seria a vossa, como o admitis, e supondo que alguém venha dizer-vos: sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser,
enquanto tendes diante de vós seres que gozam uma felicidade perfeita. Quereis trocar vossa posição com a deles, sem dúvida direis que é preciso fazer menos que nada, recomeçar o que fizestes mal e procurar fazer melhor. Hesitaríeis em aceitar mesmo ao preço de várias existências de provas. Tomemos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar entre os últimos dos miseráveis, sofre privações em consequência da escassez de seus recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna de que podeis gozar, sendo necessário para isso trabalhar arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia se for preciso. Que importa isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Raciocinemos desta maneira. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulação. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, antes que lhe dar os meios de reparar suas faltas. 2 fabricantes tinham, cada um operário que podia aspirar a vir a ser um sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos 2 fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves outro em compensação. Executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de executá-lo bem e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi. Há necessidade de se perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano. Será Deus, a própria clemência, mais impiedoso que um homem? O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consolador. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese a outra, diremos que, se podemos escolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Um filósofo disse: se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sob outro ponto de vista. Sempre a abstração feita do ensinamento de espíritos e unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal. Isto é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do seu nascimento e se esse estado não consistiria, de alguma forma, uma existência. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia antes do corpo, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Num ou outro caso, em que grau estava ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas, colocamos as seguintes questões. 1.
porque a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação. 2. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida. 3. De onde provém para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outro. 4. De onde vêm para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram. 5. Porque certos homens, abstração feita da educação, são uns mais avançados que outros. 6. Porque há selvagens e homens civilizados. Se tomardes uma criança hotentote recém-nascida e a educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton. Perguntamos, qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? Não resta dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, porque aptidões tão diversas, dir-se-ia que isto depende do organismo. É então a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não é mais que uma máquina, joguete da matéria, sem responsabilidade dos seus atos, podendo tudo repelir em razão de suas imperfeições físicas. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim. Mas então, por que a superioridade inata concedida a algumas? Esta parcialidade está conforme a sua justiça e o amor igual que ele tem a todas as suas criaturas. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo estará explicado. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos avançados segundo o número de existências que viveram, segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida. Absolutamente como numa reunião de indivíduos de todas, cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos, supondo que um véu caia sobre todos os dias que precederam e que na vossa ignorância os creiais nascidos no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas se a nuvem que oculta o passado vem a dissipar, compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo e tudo se explicará. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências. A desigualdade que vemos não contraria a mais rigorosa equidade, pois apenas vemos o presente, não o passado. Repousa este raciocínio sobre um sistema ou uma suposição gratuita. Não, partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral que se encontra inexplicado em todas as teorias correntes, enquanto que a explicação é simples, natural, lógica, por uma outra teoria. É racional preferir aquela que não explica nada a esta que explica. Em relação à sexta questão, dir-se-á sem dúvida que o Hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, porque Deus o fez e a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há várias espécies de homens, há apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mais suscetíveis de progresso. Isso não está mais conforme a justiça de Deus. Vimos a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades.
Se nossa existência atual, unicamente, deve decidir o nosso destino, qual é na vida futura a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estão eles no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se aperfeiçoar. 3. O homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele. 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens, mas por um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz chegue até ele. Qual o destino destes últimos? São tratados como réprobos, no caso contrário, que fizeram para merecerem estar na mesma categoria que os outros. 5. Qual o destino das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem fazer o bem ou o mal, se estão entre os eleitos, porque este favor, sem haverem nada feito para o merecer, por qual privilégio estão isentas das tribulações da vida? Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Admitir as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se puder fazer numa existência, se fará em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, em que cada um será recompensado segundo o seu mérito real, e ninguém está excluído da felicidade suprema, a que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, senão na pluralidade das existências, são inumeráveis, limitando-nos aos mais gerais. Qualquer que ele seja, dir-se-á que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isto seria, pois, a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar esta questão neste momento. É-nos suficiente o termos demonstrado que ela é eminentemente irracional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, ela se obstinasse contra a evidência e rejeitasse no seio todos que não acreditassem no movimento do sol e nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos dados com artigos de quando a evidência se patenteou, a Igreja se colocou a seu lado. Se está provado que, sem a reencarnação, as coisas que existem são impossíveis, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo desta doutrina e desses dogmas não é mais que aparente. Mais tarde mostraremos que a religião está menos distanciada que se pensa desta doutrina e que não sofreria mais do que já sofreu com a coberta de vento terra e dos períodos geológicos que, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras e se encontra notável e formulado de maneira explícita no Evangelho. Quando desciam do monte, após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos então o interrogaram, dizendo: por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas declaro-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. São Mateus capítulo 17. Uma vez que João Batista era Eli, pois,
uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja de resto a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se ache ou não, se existe, deve ser suportada, não obstante toda a crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Raciocinamos, como dissemos, abstração feita de todo o ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade, que, se nós, e tantos outros, adotamos a opinião da pluralidade da existência, não é só porque ela nos veio mas porque nos pareceu a mais lógica e a única que resolveu essas questões, até então insolúveis. Viesse ela de um simples mortal e a teríamos adotado da mesma forma, e não hesitaríamos mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Do momento que um erro está demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar, se obstina em uma ideia falsa. Do mesmo modo nós a teríamos repelido, embora vinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, porque sabemos por experiência que não é preciso aceitar cegamente tudo que vem deles, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título para nós, antes de tudo, é de ser lógico. Mas existe outro que é de ser confirmado pelos fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um. Ideia ao trabalho de observar com paciência e perseverança, na presença daqueles que não permitem mais a dúvida. Quando esses fatos se popularizarem como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência, e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Reconheçamos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das é a única que explica o que, sem ela, é inexplicável, que ela é eminentemente consoladora, conforme a mais rigorosa justiça, e é, para o homem, a âncora de salvação dada por Deus e sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que diz no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te digo, é preciso que nasçais de novo. Ouça a seguir o artigo Ressurreição da Carne, item 1010. Capítulo 6. Vida espírita. 1. Espíritos errantes. 2. Mundos transitórios. 3. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. 4. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. 5. Escolha das provas. 6. Relações do além-túmulo. 7. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. 8. Lembranças da existência corporal. 9. Comemoração dos mortos. Funerais. Espíritos errantes. 223. A alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, com mais frequência, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos.
224, que se torna a alma nos intervalos das encarnações. Espírito errante, que aspira a seu novo destino. Ele espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há propriamente falando limite extremo assinalado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que entretanto não é jamais perpétuo. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito, senão no estado de espírito. 225. A erraticidade, por si mesma, é um sinal de inferioridade nos espíritos. Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes. Os que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Quanto ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, perfeitos, e não tendo mais necessidade de reencarnação. 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós. Estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhes dá ideias que não tinham. 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas. Os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, conservam-nas, pois de outra forma seriam da primeira ordem. 229. Porque os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que mal o deixem, perdem os seus defeitos. Depois de sua partida da terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. 230. O espírito progride no estado errante. Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos de acordo com os seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se, como seria do seu agrado, e isso então lhe é uma punição. 232. No estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? Conforme, quando o espírito deixa o corpo, ele não está por isso completamente liberto da matéria, e pertence ainda ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que durante a sua vida ele se tenha elevado, e deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso, aí é como um estranho, não faz, por assim dizer, mais do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta, e poder habitá-los mais tarde. 233.
Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores. Eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Mundos transitórios. 234. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade. Estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los, e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade. Sim, os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem aonde devem ir. Imaginai-os como aves que, de passagem, pousam numa ilha para refazerem suas forças, a fim de alcançarem o seu destino. 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios. Certamente, aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição dos eleitos. 236. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Não, sua posição é apenas temporária. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corporais. Não, sua superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Essa esterilidade é permanente ou resulta da sua natureza especial. Não, são estéreis transitoriamente. Esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais. A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis das que chamais de belezas naturais. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado. Já esteve. Em que época? Durante a sua formação. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida está em toda a parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre esta massa informe, neste árido caos onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Os seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, aí procuravam refúgio. Deus quis que mesmo neste estado imperfeito ele servisse para alguma coisa. Quem então ousaria dizer que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidade, um dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus não os teria feito senão para recrear os nossos olhos, suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras. É inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia de mundos ainda impróprios à vida material e, portanto, povoado de seres viventes apropriados a este meio, há alguma coisa de grande e de sublime, onde se encontra talvez a solução de mais de um problema.